(25 de Abril de 1974), o dia em que Portugal passou a ser uma democracia depois de 48 anos de ditadura. Sabes como tudo se passou? Então, escuta com muita atenção e tenta compreender este breve resumo e reviver alguns acontecimentos. A Guerra Colonial tinha começado em 1961 e opunha o exército português aos guerrilheiros que lutavam pela independência dos territórios africanos, que eram dominados por Portugal, Angola, Moçambique e Guiné. O governo chamava a esses territórios províncias ultramarinas. Na verdade, eram colónias, ou seja, países com populações e línguas próprias, que no passado tinham sido conquistados e ocupados pelos portugueses. Muitos países europeus tinham tido colónias em África, mas, em 1974, essas colónias estrangeiras já se tinham tornado países independentes, sendo que já não dependiam das metrópoles, nome dado aos países colonizadores. Mas o governo português de então teimava em manter a posse das colónias e, por isso, eram enviados para a guerra todos os jovens. O serviço militar durava então 4 anos, sendo os primeiros 2 passados na metrópole, em instrução, e os 2 últimos no ultramar, em combate. Durante os 13 anos que durou esta guerra, perderam a vida quase 9.000 militares e cerca de 30.000 ficaram feridos. Em 1973, Portugal tinha 150.000 militares a combater. Muitos dos sobreviventes, depois de regressarem, mostravam dificuldade em integrar-se na vida civil e eram frequentes as doenças psiquiátricas, provocadas pela terrível experiência pela qual tinham passado. A guerra colonial nunca poderia ser ganha pelos portugueses e o seu combate era contra a própria história, pois toda a África era já independente. Nessa época não se podia criticar o Estado, mas como a guerra se arrastava, os mortos eram muitos e as despesas cresciam cada vez mais. A população em geral atingia o seu limite. A certa altura, os militares começaram a ser apontados como os culpados por aquela guerra se arrastar por tantos anos. Ora, como os militares sabiam melhor do que ninguém que uma guerra daquelas nunca poderia ser ganha, resolveram derrubar o governo pela força, fazendo aquilo a que se chama um golpe de Estado. Para este contexto, foi criado o Movimento das Forças Armadas, MFA. Na madrugada de 24 para 25 de abril de 1974, após planeamento das operações e movimentações militares, são assumidos importantes papéis com o domínio do movimento das Forças Armadas, particularmente com o uso de meio da comunicação social, a rádio. 24 de abril, 22 horas. Hotel Saraiva de Carvalho e os outros 5 oficiais ligados ao MFA já estão no Regimento de Engenharia 1 na Pontinha, onde desde a véspera fora clandestinamente preparado o posto de comando do movimento. 24 de abril, 22h55. A transmissão da canção e depois do adeus, interpretada por Paulo de Carvalho, aos microfones dos emissores associados de Lisboa, marca o início das operações militares contra o regime. 25 de abril, à meia-noite e meia. Ocupação de pontos estratégicos considerados fundamentais. RTP, Emissora Nacional, Rádio Clube Português, Aeroporto de Lisboa, Quartel-General, Estado-Maior do Exército, Ministério do Exército, Banco de Portugal e Marconi. É realizada a ligação telefónica do Rádio Clube Português para o posto de comando da MFA. Alô Oscar, aqui Cobra. Mais informe da ocupação México, sem incidentes. Escute. Alô Cobra, aqui Oscar. Porreiro pá, parabéns. Seguimos ordem de operações conforme planeado. Oscar, peço-te envio de tropas urgente para a proteção da entrada de México. E quanto às outras ocupações estratégicas, Oscar, escute. Cobra, aqui, Oscar. Informo que Roma e Tóquio já caíram nas nossas mãos. Operações a decorrer com sucesso. Continua a operação em curso. Sem mais terminado. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade.
dentro de ti, ó cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Entretanto, e após a ocupação, foi lido cerca das 4 da madrugada de 25 de abril, no Rádio Clube Português, pelo jornalista Joaquim Furtado, que se encontrava de serviço nessa noite, o primeiro comunicado do movimento das Forças Armadas. Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade e a hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para o que apelamos para o bom senso dos comandos das forças militarizadas no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Tal confronto, além de desnecessário, só poderá conduzir a sérios prejuízos individuais que enlutariam e criariam divisões entre os portugueses, o que há de evitar a todo custo. Não obstante a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português, apelamos para o espírito cívico e profissional da classe médica, esperando a sua deslocação aos hospitais, a fim de prestar a sua eventual colaboração que se deseja, sinceramente, desnecessária. Entretanto, as operações do MFA decorrem por toda a cidade de Lisboa, com posicionamento de forças militares e carros de combate em ruas estratégicas de acesso aos ministérios do governo. Na Rua do Arsenal, as forças da Escola Prática da Cavalaria do Tenente Lobão, com carros de combate, é travada por uma coluna leal ao governo, liderada pelo Brigadeiro de Paz, que dispara sobre eles. Camaradas, sou o Tenente Lobão do Movimento de Forças Armadas. Tenho ordens para falar com o Brigadeiro Paz e não estou armado, em terreno neutro. Peço-lhe que avance. Avance você, avance até aqui e rendam-se imediatamente, seus filhos da mãe. Meu brigadeiro, é fundamental para o bem de todos que o diálogo corra com tranquilidade e qualquer confronto entre as nossas forças seria um grave erro. Cale-se, imbecil. Vocês comigo não brincam. Eu não vou recuar nunca. Senhor brigadeiro, alguns membros do governo, tais como o Ministro da Defesa, já são nossos prisioneiros. Forças, abram fogo sobre quem está à nossa frente. Imediatamente. São uns mentirosos e traidores. Entretanto, as forças militares de ambos os lados ficam paradas e com as ruas bloqueadas, sendo irredutíveis as suas posições. O MFA é informado que está posicionada uma fragata da Marinha no Rio Tejo, pronta para disparar contra as forças comandadas pelo capitão Salgueiro Maia, no Terreiro do Paço. Assim, o capitão Salgueiro Maia avança para dialogar com o irredutível Brigadeiro Paz. Meu brigadeiro, faça a favor de vir até aqui para falarmos em terreno neutro. Venha cá você se tiver coragem, ou desapareça para a retaguarda das minhas forças. Entretanto, o Brigadeiro Paz manda disparar as armas, ao que todos lhe desobedecem. Era assim, a crescente adesão ao apoio da MFA, de muitas outras forças. E mesmo a população rapidamente apoiou o objetivo dos militares, defendendo uma sociedade mais justa e sem aparelhos repressivos. Rapidamente, as forças do capitão Salgueiro Maia se deslocam para o quartel-general da GNR, no Largo do Carmo, onde se encontraria escondido o Sr. Presidente do Conselho, Marcelo Caetano, falando ao megafone. Aqui movimento das Forças Armadas, e peço a rendição do quartel do Carmo, e que o Sr. Presidente do Conselho se entregue, pelo que vos dou 10 minutos, repito, 10 minutos. Passado este tempo abriremos fogo sobre o quartel. E assim aconteceu. Abriu fogo sobre o quartel passados 10 minutos e mandou colocar mais blindados em posição de tiro, visto que o governo não se rendeu. No entanto, o capitão Salgueiro Maia entra no quartel do Carmo para dialogar com Marcelo Caetano. Sr. Presidente, as ordens que têm são determinantes. Ou se entrega ou manda arrasar o quartel. Mas, Sr. Capitão, quem é que lhe dá as ordens? A Comissão Coordenadora do MFA. Muito bem. Só tenho uma pergunta. Qual é o vosso programa político? Não estou autorizado a dar pormenores. Alguém superior o fará, hoje mesmo. E já agora,
Qual é a vossa atitude em relação ao ultramar? Começar a negociar a paz. Há muito desejada por todos. Penso que não é com um golpe de Estado que se resolve o problema do ultramar. Entretanto, os milhares de pessoas que se encontravam no Largo do Carmo entoavam a frase: "Queremos o Marcelo". Iniciou-se então a negociação entre o professor Marcelo Caetano e o general António de Spínola, entregando-lhe assim o poder para que este não caísse na rua. O professor Marcelo Caetano deixava assim o poder, saindo do quartel do Carmo numa viatura blindada Chaimite em direção ao aeroporto, acompanhado pelo capitão Salgueiro Maia. Iniciava-se, assim, um novo ciclo e regime político em Portugal, a democracia. A 26 de abril, o general António de Spínola preside a Junta de Salvação Nacional e é designado Presidente da República. Em 27 de abril é apresentado o programa do Movimento das Forças Armadas. Viva Portugal! Viva Portugal!